Bom, galerinha, vamos então à primeira questão. Olha só a primeira questãozinha interessante de espelho plano. Vem comigo. A figura mostra uma lâmpada retilínea de comprimento 90 centímetros. Tem uma lâmpada aqui, né? Uma lâmpada aqui de 90 centímetros, tá bom? Ela é fixada horizontalmente no teto de uma sala. Então você imagina, né? O teto de uma sala ali, você tem uma lâmpada fixa aqui. Ela está a 200 centímetros acima da superfície plana, ou seja, do piso aqui, tá? 200 centímetros, tá bom? Um disco circular, né? Pega sei lá, um disco de vinil, né? Mas não tem aquele furinho, não, tá? Você tem um disco circular opaco, foi colocado horizontalmente, tá aqui o disco, ó, tá? Você só tem, no caso aqui, a espessura do disco, mas ele é circular, tá bom? Bom, entre a lâmpada e a mesa. Então, o disco foi colocado entre a lâmpada e a mesa, tá bom? Não é o pé direito, não, não é o chão, não, né? Então, é a mesa, tá? É a mesa, desculpa. Bom, e ele fala que essa distância é de 180 centímetros, ou seja, a lâmpada está em relação ao disco 180 centímetros, tá bom? Tudo bem? Olha lá, um disco circular opaco foi colocado horizontalmente entre a lâmpada e a mesa, a 180 centímetros da lâmpada, tá? Então tem aqui, ó, a distância aqui, tá bom? Sendo esta a maior distância, ó que legal essa aqui, ó, sendo esta a maior distância para que ele consiga formar aqui apenas um ponto. Ou seja, se essa lâmpada aqui, no caso, continuar aqui e o disco subir, vai formar aqui uma região onde você vai ter simplesmente uma sombra, né? Porque quanto mais isso aqui sobe, os sais de luz vão formar uma sombra aqui. Mas se você for distanciando, abaixando, chega uma hora que você vai formar apenas um ponto aqui. E foi isso que ele falou, tá bom? Ó, sendo esta, né, a maior distância para que não projete nenhuma sombra sobre a mesa. Apenas um pontinho aqui, tá bom? Então você tá vendo um triângulo aqui, ó? Um triângulo grande e um triângulo pequeno. É, a geometria aqui já, né? Bom, a reta R, que você está vendo essa reta vertical, ela corta, no caso aqui, né? Intercepta a lâmpada e o disco com 90 graus. Está no ponto médio, tá bom? Ó, a reta mostra na figura, é vertical e passa pelo ponto médio da lâmpada e pelo centro do disco, tá bom? Bom, pode-se afirmar que a área do disco é em centímetro quadrado. Galerinha, ele quer a área desse disco, né? Esse disco é um disco, no caso, circular, tá vendo? Tudo bem? Então vamos lá, galera, olha só, tranquilo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar agora a analisar aqui com vocês relacionado com as medidas. Por exemplo, você está vendo esse triângulo aqui? Legal, você está vendo esse triângulo aqui? Também legal. Se por acaso eu pegar algumas medidas que vão me ajudar, quer ver? Por exemplo, se tudo isso aqui é 200 e aqui é 180, quer dizer que esse pedacinho aqui é 200 menos 180, não é mesmo? Então aqui vai ser 20, tá? Olha só o que eu vou fazer agora, vamos comigo na resolução. Ele quer a área do disco, tá? O que eu fiz então aqui? Eu já peguei aqui, ó lá, 20 centímetros, tá bom? Que seria o 200 menos 180, tá? E aqui eu coloquei como sendo uma base aqui do tamanho, né, do disco, tá bom? Como aqui nós temos uma lâmpada de 90 centímetros, coloquei um X aqui que vai de B até C, e eu coloquei aqui X, tá certo? Então eu vou achar esse comprimento daqui até aqui, tá? Que nada mais, nada menos que é do disco. É o raio, tá bom? Tudo bem? Por exemplo, vamos pensar aqui, vem comigo aqui, ó. Você tem, por exemplo, um disco, pode ser um disco, pode ser esse aqui, né? Pode ser algo circular. E quando você tem assim a espessura, né? Tá vendo? O que eu vou achar lá vai ser essa medida toda, que vai ser o X, tá bom? Que na realidade vai ser o diâmetro, tá? Que vai ser o diâmetro, tá bom? Tudo bem? Vamos lá então, galera. Olha o que eu fiz então, né? Vem aqui comigo. Eu fiz aqui triângulo ABC e o triângulo ADE, tá bom? Então, como é a ótica geométrica, eu vou colocar então aqui para você o seguinte. Vamos lá. O triângulo ABC, que é esse triângulo pequeno, é semelhante ao triângulo ADE. Tá bom, galera? Tudo bem? Então, agora eu vou pegar o quê? Semelhança de triângulo, né? As proporções. Por exemplo, eu peguei aqui do triângulo ABC. A altura, ou seja, 20, está para X, que seria a base, tá bom? Assim como eu peguei a altura aqui, eu vou ter que pegar a altura aqui toda também. Não vai pegar o 180 só não, tá? O 180 seria a altura de um trapézio. Daqui até aqui, né? Seria de A até E. Então, seria 200. Está para a base, 90. Então, ficou fácil, né? Ficou, então, a alturinha está para basinha, assim como a alturona está para basona, tá bom? Você vai achar, então, um X. E não esqueça que esse X, que está em centímetros,
é, na realidade, o diâmetro do disco, tá bom? E você sabe muito bem que a área, né, de um disco circular, a área de circunferência, é πr ao quadrado, não é isso? Então, como ele quer a área é πr ao quadrado. E como eu achei o x, não esqueça que o x é o diâmetro, né? Então, o raio é metade do diâmetro, então eu vou colocar aqui 4,5, tá bom? E ele mandou usar o π igual a 3 no enunciado, né? Então, eu vou colocar a igual a π, que é 3, vezes o raio, que é metade do diâmetro, né? E fazendo essa continha, galera, você vai achar 3 vezes 20,25, que é 4,5 ao quadrado. Então, você vai achar, no caso aí, 60,75 centímetros quadrados, tá bom? Então, você vai comigo lá na alternativa aí, tá? Você tá vendo? Eu até coloco também um pouco a alternativa E, né? Embora a prova é de A até D, para criar assim um pouco mais de opções para você. É claro que na alternativa de A até D você tem menos probabilidade de errar, não é isso? Tudo bem?